Eu peço que você abra a Bíblia lá em João, capítulo 4. João, capítulo 4. João, capítulo 4, nós vamos ler aí uma história já conhecida, né, da maioria de cada um de nós. Eu queria falar com você hoje, o tema dessa mensagem é a mulher samaritana e a igreja. A mulher samaritana e a igreja. Obrigado, minha filha, Deus te abençoe. A gente vai adorando, né? E eu falo de alguns desafios, né? Que o pregador passa, né? Um deles é chegar todo fânio aqui depois de chorar, né? Tem uma voz um pouco abafada. Então, João, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Lion? Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva." A mulher disse: "O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede." Aleluia. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu. Jesus lhe disse: "Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que está agora vive, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade." A mulher disse: "Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: "Eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você." Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: "O que pretendes?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde ele estava.
Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou em concluir a sua obra. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aí vamos lá para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia, aleluia. Essa palavra, ela é uma palavra que geralmente fala de uma forma muito profunda, né? Com nós, né, filhos de Deus. É uma palavra que é muito utilizada, né, para fins de evangelismo, né? Quando a gente apresenta a verdade de Cristo e que Ele recebe a cada um da forma com que está, não há necessidade de nenhuma obra, ou nenhuma atitude, ou nenhuma ação, né, de nenhuma pessoa para que ela possa adentrar no caminho de Cristo, a não ser a confissão de Jesus, que é um toque do Espírito Santo. Mas hoje eu queria tratar essa mensagem de uma forma um pouco diferente, trazendo esse exemplo dessa mulher, né, que pelos registros da Bíblia, né, é a primeira missionária de Jesus. Né, você vai falar assim, você pode achar estranho isso, né, mas se você for verificar nas Escrituras, essa mulher samaritana, ela é a primeira missionária, né, da palavra de Deus. E essa palavra ela vem num momento que eu considero assim, um momento muito importante para aquilo que a gente vai viver. Porque eu já estamos orando há um tempo sobre isso, e essa semana o Senhor deu uma direção de nós evangelizarmos aquelas mulheres, né, que fazem, eu vou dizer assim, que se prostituem, né, naquela região ali próximo ao cemitério, próximo à feira da 13 de setembro. E eu vou dizer assim, é uma perda total de identidade, né, dessas mulheres quando decidem adentrar por esse caminho. Mas aí você pode se questionar, né, 2 coisas. Uma, por que é uma direção de Deus? Como é que você sabe que é uma direção de Deus? E por que só agora? Eu creio que, sabe quando Jesus fala assim, era necessário passar por Samaria? Aquela mulher, ela poderia ter ido antes ao encontro de Jesus, mas ele passou por lá para encontrá-la. Né? A finalidade daquela rota foi exatamente essa: encontrar aquela mulher, né? Na certeza de que ali haveria o primeiro start da primeira missionária do reino da eternidade. Essa semana eu vou falar assim, ministerialmente falando, de uma forma muito olhando para trás, eu tive que tomar a decisão mais importante, né? Pelo menos durante o ministério, foi tomada essa semana. E quando eu saí do lugar onde eu tomei a decisão, eu vinha passando próximo desse lugar e o Senhor falou comigo para entrar para a direita, né, para ver se havia mulheres se prostituindo ali naquele lugar. E vim ali perto da 13, quando eu entrei naquela rua, que eu esqueci o nome, que é a Rua da Tacarejo. Alguém sabe o nome? Enfim, vocês sabem onde é, né? Tem a Rua do Cemitério, eu entrei para a direita. Do Favorito, né? Tacarejo, Favorito, exato. E quando eu entrei para a direita ali, e quando eu olhei, deram uma repaginada ali no cemitério, né? Tiraram aqueles muros escuros e agora ficou tudo aberto. E estava muito claro e não tinha ninguém. Aí eu estacionei o carro do lado direito e falei assim: Senhor, eu creia que era uma direção toda, mas não tem ninguém aqui. Não havia ninguém se prostituindo, né? Eu falei: graças a Deus que não tem ninguém. Vai ver, não tem ninguém hoje. Ele falou: dobra a direita. Aí eu continuei, dobrei a direita. Tem uma rua entre, né, nem sabia que tinha uma rua ali. Quando eu dobrei a direita, lá estava aquelas mulheres, né? E eu cheguei e falo para você assim, nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós como igreja, nós vamos viver situações em que você não tem que se preocupar com a sua vergonha, sabe? Então eu parei quando eu vi uma jovem senhora lá naquela posição, né? E eu parei, eu não senti confortável de agir como todo mundo age, sabe?
vem cá que eu quero falar contigo, né? Então o que é que eu fiz? Eu desci do carro, eu tranquei o carro, desci para ela e pedi licença. Falei, a senhora me dá licença, eu posso falar com a senhora um minuto? E ela falou, não, pode, claro. E eu falei para ela, olha, eu faço parte de um ministério e eu creio que há uma direção de Deus para que a gente venha falar da palavra de Deus aqui para quem está aqui nessa região. E eu todo constrangido porque não queria de nenhuma forma botar uma barreira, sabe? Tipo assim, nós como igreja viemos falar de Deus para vocês. Nós como igreja viemos falar de Deus, entendeu? Porque era tamanho amor de Cristo que todo o zelo de falar realmente o intuito real da missão da igreja naquele lugar. A missão da igreja naquele lugar não é confrontar o pecado daquelas mulheres, mas é apresentar a verdade daquele que pode resgatá-las. Entendeu? Então eu desci daquele lugar, cheguei com aquela mulher e falei, senhora me dá licença, né? Eu queria um minutinho só da sua atenção. Falei, meu nome é Renzo Nobre, eu faço parte de um ministério e eu creio que é uma direção de Deus para que nós venhamos até aqui vocês. E como é que funciona? Tem alguém que está fazendo esse trabalho? Ela falou, tem a Igreja Universal, mas faz tempo que eles não aparecem. Eu falei, e eu queria saber qual o momento da semana em que tinha mais gente reunida, entendeu? E eu falava assim, você me perdoa, assim, eu não quero ser indiscreto, mas existe um dia específico onde há o maior acúmulo de pessoas aqui nessa região. Ela falou, sexta e sábado são os maiores dias. Eu falei, pois é, a gente estava querendo fazer sábado. Aí ela falou, não, sim. Eu falei, olha, você me perdoa mais uma vez, né, todo zelo, mas eu queria ver se a gente trazia um alimento, assim, um lanche, algo rápido. Você acha que as pessoas têm uma boa aceitação? Aí veio a resposta. Ela falou, não, tem sim, com certeza. Muitas das mulheres que vêm para cá, elas são usuárias de droga e elas têm muita fome. Nossa, quando ela falou isso, deu vontade de chorar na frente dela, né? Aí me veio no coração assim, eu conversei com alguém sobre isso, não lembro quem foi, e é como se elas se drogassem. Foi contigo, acho, não foi, dona? É como se elas se drogassem para ter coragem de fazer aquilo, entendeu? Tipo assim, não tem o cara que vai assaltar e se droga para assaltar? Aquelas mulheres, elas talvez consumem entorpecente, né, com a finalidade de criar coragem, né, para ter aquele tipo de atividade ali. Então, que nesse momento, né, o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, né, e que talvez você sinta a dor dessas mulheres, sabe? E da necessidade urgente de nós como igreja pregarmos uma verdade que elas não conhecem naquele lugar. E diante desse id, né, de Jesus para essa igreja, o Senhor vem me dar essa palavra da mulher samaritana, né? Eu falei, poxa, faz todo sentido. Eu queria ter ido ontem lá, né, para iniciar essa atividade, só que fui orar ao Senhor e não no momento da oração, mas depois eu entendi que não era para eu botar algo dentro de um carro e chegar lá e abrir a mala, não, é um momento para a igreja viver isso, entendeu? Para que todos nós como igreja tenhamos a oportunidade de abençoar, para que todos nós como igreja tenhamos a oportunidade de pregar aquilo que nós acreditamos. Entendeu? Esse é o id de Jesus para a vida de cada um de nós. Falar da verdade de Cristo, principalmente para aqueles que não conhecem. E sobre essa palavra eu queria falar com você sobre alguns pontos específicos, né? Primeiro dela, a respeito das comparações. Se você for ver aí do verso 1 a 3, você vai conseguir perceber que existem dois motivos pelos quais Jesus ele acaba saindo lá da Judeia, né? Quando Jesus ficou sabendo, ouviram cidade de Samaria, tá aqui, ó. Saiu da Judeia e voltou novamente para Galileia. Então havia dois motivos para que ele saísse da Judeia rumo a Galileia. O primeiro motivo, ele fala assim sobre os sinais, né? Então os fariseus, os saduceus, os judeus começaram a perseguir Jesus porque ele fazia sinais. Mas existe outro motivo específico que às vezes passa despercebido. Ele diz assim, porque ele batizava mais que João. Entendeu? E essas comparações, é como se Jesus falasse assim, né? Tem sinais, porque existem sinais e porque eu estou batizando mais que João, eu vou me afastar aqui para que João continue aquilo que ele, entendeu? Que ele vinha fazendo. E às vezes pra gente, essas comparações, dentro da igreja, essas comparações geralmente são tragédias. Entendeu? Essas comparações dentro da igreja, elas são trágicas. Quando você escolhe se comparar com o irmão, quando você escolhe aquilo que está acontecendo na vida do irmão que não está acontecendo na sua,
Quando você olha para fora para outra igreja que está acontecendo algo que não acontece na sua igreja. Quando você olha... Você entendeu? Então essas comparações, via de regra, elas são comparações que geram a tragédias. Somado ao fato de que existem outras comparações que são piores ainda, que ainda te aprisionam. É quando você permite com que pessoas depositem algo em você de uma exigência maior do que aquilo que você tem que fazer. Você entende? Eu vou dar um exemplo clássico, né? Aqui, hoje viemos a adoração foi uma bênção. Aí você chega aqui nesse lugar e você fala assim: poxa, eu não senti a presença de Deus, né? Todo mundo se derramou, mas você não sentiu a presença de Deus. Você pode sair daqui desse lugar e colocando e terceirizando a responsabilidade, dizendo assim: olha, o irmão do louvor acho que está em pecado, porque eu não senti a presença de Deus. Aí você sai daqui, chega com o irmão e fala: irmão, está acontecendo alguma coisa contigo? Porque eu não senti hoje a presença. Você entendeu? Ou seja, você começa a fazer determinadas comparações e dizer o seguinte: olha, geralmente eu faço, mas agora geralmente eu sinto, mas hoje eu não senti, então o problema é, entendeu? Aí você faz comparação. Eu senti a presença ontem, não senti agora, senti semana passada, não senti agora. Aí você terceiriza e coloca dizendo que é a responsabilidade do louvor. Você entendeu? Exemplo, eu creio que eu não posso ser mais cristalino do que isso, né? Aí você faz a comparação indevida. E essa comparação você tenta colocar um depósito em cima da vida do outro. Entendeu? Você coloca um depósito e essa pessoa acaba virando um refém. Dizendo assim: nossa, será? Aí se a pessoa não tiver muita certeza daquilo que é, olha esse sorriso lindo, rapaz, dá uma olhada. Ele está sorrindo para cá, oh meu Deus, não podia deixar de registrar. Só que esse depósito é colocado, ele acaba te aprisionando. Porque você pode cair no erro de se exigir, entendeu? Mais do que o necessário. Entendeu? Aí você cai naquele erro: poxa, será que sou eu mesmo? Poxa, eu vou... Nossa, e foi... E se preocupa de repente se a pessoa recebeu, se preocupa de repente... Irmãos, eu vou deixar de uma forma muito franca, porque realmente eu não recordo, mas eu não lembro uma vez de ter pregado alguma palavra e ter chegado para alguém e perguntar se ela foi boa. Nunca perguntei para ninguém aqui, eu acho que... Nunca para ninguém, nunca fiz isso na vida. Entendeu? Porque a responsabilidade é a responsabilidade de falar da verdade. Entendeu? Você gosta ou não, a responsabilidade é falar da verdade. A responsabilidade é estar adequada à palavra de Deus. Isso vale para tudo dentro de um ministério. Você tem que se examinar. Examine-se o homem a si mesmo. Essa é uma palavra relacionada à ceia, que é um memorial. Então você deve se examinar a si mesmo em todos os momentos dentro da palavra de Deus. É isso que vai fazer com que a palavra fale com você. Então esse é o primeiro aspecto dessa palavra, né? Que você não caia nesse engano da comparação, sabe? De fazer comparações que não vão te levar a lugar nenhum. Se você está insatisfeito com algo a respeito da sua vida, busque a transformação, mas nunca a comparação. Amém? Um outro aspecto, a agenda de Deus para a sua vida. Olha o verso 4, né? Diz assim: era necessário passar por Samaria. Só para você entender, Samaria, do caminho da Judéia para Galiléia, ele era o caminho mais curto. Entendeu? Mas os judeus, por uma série de motivos, evitavam passar por Samaria. Porque eles têm, dentre outros, uma briga histórica. Uma briga histórica que envolve invasão, envolve secretismo religioso. Ou seja, os judeus acreditavam que em determinado momento no passado, essa região de Samaria, ela realmente cedeu à adoração a outros deuses. Então, quando no pós-exílio babilônico de 70 anos, quando o povo de Deus volta para reconstruir o templo, os samaritanos se apresentam para tentar ajudar. E falam assim: vamos ajudar vocês a construir esse templo. O que é que os judeus falam? Eles negam, dizendo assim: não, vocês já se misturaram com outros deuses. Nós somos o povo separado, não vamos querer ajuda de ninguém. Então, em relação a isso, o que é que eles fazem? Eles constroem um templo para eles, lá em Gerizim, eu acho que é esse o nome da cidade, Gerizim. Então eles constroem um templo para eles e falam, é como se fosse assim, né? Vamos montar, Deus vai se manifestar lá, vai se manifestar aqui também. Concorrência de Deus. Entendeu? O templo de Deus lá e o templo de Deus aqui. Só que acontece, numa dessas batalhas, o povo de Israel invade lá a região e destrói o templo. Então eles tinham razões enormes para odiar o povo judeu. Entendeu? E por quê? Porque eles consideravam o povo impuro. E não podiam levantar um templo para o único Deus. Porque existia o templo lá do Senhor. O que é verdade.
Você entendeu? Verdade em relação ao templo de Deus, que Deus estabeleceu, e não dos samaritanos. Você entendeu? Então, por conta disso, o caminho mais perto entre as regiões seria passar por dentro da região de Samaria. Só que acontece, por considerar um lugar impuro, eles nem se alimentavam, nem bebiam a água deles e nem falavam com eles. Então o que é que eles faziam? Eles rodeavam, geralmente, eles tinham que atravessar o Jordão nesse caminho, sendo mais longo. Então eles rodeavam uma parte de Samaria navegando pelo Jordão. Entendeu? Só para você entender mais ou menos o contexto. Só que acontece, Deus tinha uma agenda para aquele dia, para aquela mulher. Entendeu? E eu faço uma pergunta para você: quais são as agendas de Deus para a sua vida? O que é aquilo que Deus tem colocado no seu coração, ou colocado uma direção da sua vida para um determinado id ou um chamado que de repente você tem sido negligente? Essa história, ela é muito linda, né? Porque há o tratamento de várias almas naquele lugar, mas não há dúvida nenhuma, não há nenhum pingo de dúvida que Jesus se deslocou para aquele lugar somente para encontrar aquela mulher. Você entende isso? Ou seja, existe uma agenda própria que pelos discípulos eles iam fazer do mesmo jeito como já fizeram antes. Iam rodear aquela região. Entendeu? Mas para Jesus não, existia uma agenda de Deus a ser cumprida naquele dia. Então que você traga ao coração nesse momento, se há uma agenda do Senhor para a sua vida, e de repente você não está atentando, abre lá o Outlook dos céus, né? Bota o compromisso lá, dizer: não, Senhor, esse daqui eu vou priorizar, meu irmão, me alerta. Essa é uma oração franca. Jesus, existe essa prioridade aqui que eu não estou tendo. Senhor, me alerta para essa prioridade. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer essa oração. Porque, via de regra, essas agendas de Deus, se você não estiver certo, se você não tiver uma vida com Deus, elas devem estar confrontando com a tua vida pessoal. Porque há uma prioridade da parte do Senhor. Existe uma agenda da igreja, não da igreja como prédio, mas uma agenda da igreja de Cristo, do qual você é membro, você faz parte, você tem uma função. Cada um, irmãos, cada um, se adentrar alguém por essa porta, enquanto nós estivermos pregando, e ela encontrar Jesus ou se reconciliar com Cristo, ela já tem uma agenda dos céus para a vida dela. Por quê? Porque ela passa a ser membro. E a Bíblia diz que cada membro tem uma função. Entenda isso, você que é membro. Existe uma agenda de Deus para a sua vida. Só que, muitas vezes, né, essa agenda ela vai na contramão de algumas das nossas vontades. Sim ou não? O horário, né? É muito tarde ou é muito cedo. A data. Puxa, mas vai ser tal dia e eu tenho tal situação para fazer. Entendeu? É uma reflexão que todos nós temos que fazer. Eu nunca falo, sabe, irmãos, que a Carla sabe disso, e a gente sempre, e vocês sabem disso, nas nossas conversas, nós cremos que uma família forte, ela é o embrião de um ministério forte. Entendeu? Famílias alicerçadas na verdade de Cristo. Esse daqui vai ser um ambiente de que, como corpo reunido, junto, vai ser um ambiente de santos fortes. Entendeu? Fortes na fé daquilo que Deus pode fazer. E nada para uma igreja alicerçada sobre a verdade. Entendeu? Você entende isso? Não temos culto segunda de não sei o que, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, 2 horas, domingo, 4 horários. Não temos isso aqui. Porque nós entendemos a necessidade de você, da sua responsabilidade como família, da sua responsabilidade como pai, como mãe, como marido, como mulher, como filho. Entendeu? Nós entendemos essa responsabilidade. Mas isso não pode ser a desculpa para anular a agenda de Deus. Você entendeu? Eu engrandeço ao Senhor aí. Você sai, mulheres do departamento infantil aqui, né? Sai sábado de casa e vem, faz o que tem que ser feito, né? Entendeu? E de quinta-feira dos homens, sinto saudade de alguns homens de estar aqui juntos, reunidos.
Sabe? Ou seja, são agendas de Deus para a sua vida que de repente você está faltando, você está pegando falta. A vantagem, assim, a gente fala assim, né, no colégio, tantas faltas reprova, né? Assim, no trabalho, tantas faltas, meu irmão, desligado. Entendeu? Mas nos planos de Deus, não são faltas que te desligam, é o seu coração. Entendeu? E esse coração, ele começa com o tempo a dar alguns sinais. E esses sinais, quando ele não prioriza as coisas do reino, é um sinal evidente, claro, de que você não está no caminho certo. De que você não está cumprindo determinadas agendas dos céus para a sua vida. É simples assim. E essa é uma reflexão que ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer. Então, que você bote em oração esse plano que a igreja está colocando, esse plano que Deus está colocando para a sua igreja, esse plano dessa pregação lá para essas mulheres, né? Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que talvez nós estejamos indo lá para que 30 mulheres se convertam a Cristo, seria uma bênção. Mas talvez nós estejamos indo lá para um homem que está atrás de uma mulher se converta a Cristo e deixe de repente de trair sua casa, entendeu? E de repente abençoe seus filhos e vivam uma vida de bênção. Você entende isso? Porque há uma direção de Deus para nós irmos até lá. E nós vamos viver isso em nome de Jesus, amém? Um outro ponto é a falta de conhecimento de Jesus, né? Aí já relacionado àquela mulher. Acaba que é muito do que nós encontramos, né, quando nós vamos falar de Jesus. Pessoas que acreditam que estão nos caminhos de Deus. Pessoas que acreditam que tem Deus. A gente consegue ver isso de uma forma muito evidente na vida daquela mulher. O verso 10, né, Jesus fala assim, né? Se você soubesse quem está te pedindo água, ele fala de uma forma muito clara para ela. Ele fala assim, você não conhece, mas se você soubesse quem está te pedindo água. A mulher diz assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço, que tomou da água, que deu água para o seu filho e deu para o seu gado? Só para você entender, esse posto lá da cidade de Sicar, os estudos mostram lá que ele tinha 30 metros, então era o poço mais profundo, né, registrado aí no Novo Testamento, esse poço, seria mais ou menos isso, entendeu? Então ela olha para Jesus e fala, por acaso tu és maior do que Jacó, nosso pai, né? Então para ela falar nosso pai, ela está dizendo assim, eu faço parte da aliança de Deus. Jacó, meu pai, fez esse poço e deu para a gente. Ou seja, ela não sabe, meu irmão, não sabe quem é Jesus. É simples assim. Eu não a culpo, né? Eu falo assim, eu não culpo aquela mulher por não saber quem era Jesus. Mas hoje nós somos culpados se não soubermos. A Bíblia diz assim, né? Que o Filho do Homem foi enviado não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê, já está. Entendeu? Então não tenho como olhar para aquela mulher e culpar que ela não conhecesse a Cristo. Não tenho, porque ela não conhecia, mas passou a conhecer. Mas hoje, irmãos, aqueles que não conhecem a Jesus estão condenados, como diz a palavra de Deus. É incrível, né? Fala assim, quando Jesus fala com ela no verso 25, ela diz assim, eu sei que o Messias vai vir. E quando ele vier, ele vai explicar pra gente tudinho. Pode ver lá, tá lá no verso 25. Entendeu? Ou seja, ela não sabia que ela estava falando até aquele momento de forma direta com Cristo. Ela não sabia que ela estava falando de forma direta com Jesus. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque hoje você vai fora e conversa com algumas pessoas, entendeu? E quando a pessoa fala, não, meu irmão, Jesus, sim, não, ou meu irmão, não, né? Esse benção e tal, tá na benção, entendeu? Não, eu sei o que é, não conhece, irmão, não conhece. Acredita que sabe quem é, mas não conhece, não tem um relacionamento com Deus. Relacionamento com Jesus, meu irmão, é vida de santidade. Relacionamento com Jesus, meu irmão, é abrir mão de si mesmo. Relacionamento com Jesus é morte da carne. Relacionamento com Jesus é viver por fé. Relacionamento com Cristo é uma vida de retidão, de santidade. Fora disso, não tem relacionamento. Pode saber quem é, mas não conhece. Não conhece. Entenda isso. Isso é um ótimo termômetro para a vida de cada um de nós. Um ótimo termômetro. Se você não está vivendo essa vida que eu acabei de dizer, você não está no relacionamento com Jesus, meu irmão. A porta é estreita. A porta é estreita. Irmãos,
senso de urgência, que Deus o livre, pega um fogo, se ela tem uma porta, havia uma probabilidade enorme, entendeu? De ter um tumulto para correr, porque o negócio está pegando, entendeu? É muita gente para entrar, querido, ao mesmo tempo. Entenda isso. Só que a Bíblia diz que a porta é estreita. Estreita. Irmão, estreita é estreita, querido. Não vai entrar todo mundo, simples, ponto. Por isso a necessidade de nós avançarmos com a pregação da verdade de Cristo. A falta de conhecimento de Jesus, um outro aspecto, né? Ela faz você ter uma visão errada de si mesmo. Entendeu? Eu falo uma visão errada, tanto eu vou dizer, os dois pro ruim, mas ela te faz ter uma visão errada como filho, entendeu? Como filho, você, homem, mulher convertido, entrega a Cristo, está nos caminhos do Senhor. Se você não tiver uma visão certa de Jesus, você vai ter uma visão errada como filho, entendeu? Mas também uma visão errada de si mesmo, você achar melhor do que você realmente é, vai te levar a ter uma visão também distorcida. Você vai se achar muito bom, entendeu? Tem pessoas aqui, aí fora, em nome de Jesus, não fazem parte daqui, pelo menos não por hora, né? Diz assim, que não seja a situação de nenhum de vocês. Mas tem pessoas que se acham muito boas. Não faço mal para ninguém. Sempre que eu posso, eu ajudo. Entendeu? Não tenho nome restrito lá no Serasa, não sei o quê. Pago meus impostos. Nunca, não engano ninguém. Então essa pessoa, ela fala assim, meu irmão, eu estou com Deus. Entendeu? A salvação, querido, não é por obras. A salvação é pela graça. Então essa visão errada, equivocada de Jesus leva com que muitas pessoas não recebam a verdade de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio, eu acredito que nesse momento que nós vamos abordar pessoas na rua no evangelismo, nós vamos escutar isso. Não, meu irmão, conheço Jesus, sou filho mesmo, sou filho. Mesmo às vezes tendo uma vida desgraçada. Quando eu falo desgraçada, não estou fazendo nenhum tipo de comparação socioeconômica. Desgraçada significa ausência de graça. Desgraça é ausência de graça. Então uma vida desgraçada é uma vida em que não há a presença da graça. E tem muitas pessoas vivendo uma vida desgraçada aí fora, sem a graça de Deus. Um outro ponto, o desconhecimento da graça. Olha o que diz o verso 14, diz assim, ó. Jesus diz que se lhe der essa água, ela nunca mais terá sede. Então a mulher pede água para que ela não precise mais voltar naquele lugar para tirar água. Ela não entendeu a graça. Entendeu? Naquele momento ela estava preocupada somente com o aspecto da vergonha. Porque quando ela falou, opa, tem uma água viva. Essa água, se eu te der, mulher, tu nunca mais vai ter sede. Ela falou, eu quero. Ela só estava preocupada para tentar resolver mesmo. Ela só queria resolver o problema dela. Não, essa água eu quero. Essa água eu quero. Você entendeu o que significa? Essa água eu quero, porque se eu nunca mais tiver sede, eu não vou precisar andar meio-dia para cá, porque tenho vergonha de todo mundo, então eu venho meio-dia, como a palavra diz. Ela ia meio-dia por quê? Porque como ela tinha vários maridos... Meu irmão, vamos lá, vou abrir aqui o parênteses. Você já ouviu alguém falando mal de alguém? Sim ou não? Sim. Eu não estou perguntando se você fofoca, tá? Mas alguém já falou mal de alguém para você? Beleza. Alguém já falou mal de você, de uma pessoa que você nem conhecia? Sim ou não? Sim. Agora imagina numa vila, num vilarejo, uma cidade pequena, uma mulher que já teve 5 maridos. O que é que vocês acham, querido? Lembra daquela ali, ó, aquela ali, ó. Você entendeu? Ou seja, era uma mulher a todo momento morta pela vergonha. Entendeu? Uma mulher que provavelmente ninguém visitava a sua casa e ela não deixava ser visitada na casa de ninguém. Geralmente era isso que essa mulher enfrentava. Então quando Jesus traz a oferta para ela, opa! Oferta irrenunciável, meu irmão. Uma oferta que casou exatamente com a minha vontade. Hã? Sim ou não? Chega para ele e fala assim, olha, eu vou te dar uma água viva, tu nunca mais vai ter sede. Opa, quero. Essa água eu quero, meu irmão. Por um motivo muito simples. Para que eu não precise mais voltar naquele lugar para tirar água. É simples, tá na palavra aí, só você ir lá, verso 14. Entendeu? É exatamente essa resposta que ela dá. Só que acontece, essa mulher nesse momento, ela só queria resolver seu problema. Ela só queria ter sanado aquela circunstância daquele momento. É só isso que ela queria.
E muitas pessoas hoje adentram por portas de igreja somente por uma vontade: resolver seu problema. É por isso que o chamado, vou dizer assim, herético, muitas vezes está lá assim: se você quer resolver seu problema financeiro, se você quer resolver não sei o quê, quer trazer teu marido de volta, quer, entendeu? Vem para cá que aqui tu vai conseguir. Isso é um chamado herético. Eu considero isso. Pode acontecer? Pode acontecer? Deus tem poder para isso? Mas esse não é o chamado. O chamado é o seguinte: meu irmão, não há nada que você faça que você alcance a vida eterna. Somente Jesus, meu irmão. Se você confessar Cristo, você vai experimentar uma vida diferente. Esse é o chamado. Entendeu? Você vai tirar os olhos dessa terra, você vai tirar os olhos do imediato e você vai focar na eternidade. Esse é o chamado. Só um caminho, querido. Esse caminho, hoje que você está seguindo, ele está te levando para uma condenação. Mas existe a graça, meu irmão. A graça que custou um justo. A graça. E você pode ter acesso a ela, meu irmão. Deixa eu te apresentar. Esse é o chamado correto. Porque hoje sabe o que acontece? Eu até copiei lá do que diz a Wikipédia. Fast food, comida rápida, setor de alimentos diferenciado, onde a padronização, a mecanização e a rapidez atraem os clientes. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Muitas pessoas tratam o evangelho hoje como fast food. Muitas pessoas tratam a igreja hoje como fast food. E sabe o que é pior? Ainda querem que seja drive-thru. Se tu puder, eu não quero nem ir lá, vem aqui em casa. Entendeu? É assim que funciona. Rápido. Alimento entregue em casa. É isso que muitas pessoas querem. Você entendeu? Ou seja, desconhecem totalmente a graça. É por isso a necessidade urgente de nós como igreja pregarmos essa verdade da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer. É incrível porque na contramão totalmente dessa linha de eu vou lá para resolver meu problema, né? O texto de Mateus capítulo 6 diz assim: por que vocês se preocupam com o que comer, com beber e com o que vestir? Você lembra dessa palavra? Você lembra dessa palavra? Por que vocês se preocupam com o que comer, com o que beber e com o que vestir? Entendeu? Quem tem essa preocupação, meu irmão, são os pagãos. Quem é que está falando isso? Pronto. Quem tem essa preocupação são os pagãos. Ou seja, vocês são filhos, querido. Entendeu? Portanto, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e o resto será acrescentado. Isso vos será acrescentado. Você entendeu? Então, querido, igreja não é fast food. Igreja não é um lugar onde você vai buscar uma solução rápida para os seus problemas. É um lugar onde você vai ser transformado. É um lugar onde você, se deparando com a verdade, se rendendo a Cristo, você vai experimentar uma vida diferente. Isso eu dou certeza. Se você se render a Cristo, você vai experimentar uma vida diferente. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Aconteceu com a minha vida. Levanta a mão com o que a vida aconteceu aqui. Pode levantar a mão sem vergonha. Pode levantar a mão. Louvado seja Deus. Você entende isso? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas você não pode chegar e prometer: opa, tá endividado. Meu querido, você está endividado? Beleza, vem cá, tu vai ficar rico, meu irmão. Vai ficar rico. Entendeu? Largou. Não, vem pra cá, meu irmão, teu marido vai voltar, tua mulher vai voltar, tu vai conseguir um emprego, Essa promessa, ela não está na Bíblia. Só que o que acontece? Você, quando confessa a Cristo, você passa a ser filho de Deus. E esse, meu irmão, eu vou te falar, é especialista em fazer improvável. Entendeu? É especialista em transformar o impossível em algo real. Essa é a diferença da verdade de Cristo. Um outro ponto: o confronto de Deus, né? Quando ela pede da água viva, que ela queria resolver seu problema, e fala assim: tá, eu quero dessa água, vou resolver meu problema. O que é que Jesus fala para ela? Ele fala assim: não, quer resolver, querido? Vai lá, pega o teu marido e vem aqui, meu irmão. Eu vou dizer assim, meu irmão, corte rápido, a Tramontina, não é assim? Tem negócio que mostra. Jesus andava com 128 espiritual, meu irmão. Aquele teçado, 128, né? Aquele teçadão, parece uma espada, meu irmão. Não perdia tempo, querido. Não perdia tempo. Ele não precisou falar para ela: tu quer essa fonte? Meu irmão, tu é mulher, tem um monte de marido, mulher promíscua. Tu tá morando hoje com amante, tá em fornicação, tu quer fonte? Vai lá, meu irmão, tem que te ajeitar. Porque às vezes os irmãos da igreja fazem assim, né? Meu irmão, vem cá, olha, tu tá assim. E Jesus não faz isso, cara.
Ele não faz isso. Ele falou, querido, você quer? Vai lá, pega o teu marido e vem aqui comigo. Ele não faz isso, mas ele não deixa de confrontar as pessoas que ele encontra no caminho, meu irmão. Entendeu? E quando ele fala isso, né, para aquela mulher, ela abre o coração para ele e fala, Senhor, não tenho marido. Ele fala, agora tu diste bem, porque tu tiveste 5. Lá vai o testado 128 de novo na costa da mulher. Você entendeu? Ou seja, ele não deixa de confrontar, querido. Ele não deixa de confrontar. Mas ele vem com a sabedoria dos céus, porque ele é Deus. E essa sabedoria que você tem que buscar no momento que você for apresentar a verdade. Aí, não vou orar. Não vou orar nada. A palavra eu já conheço. Mas tem um irmão ali que está precisando. Eu vou lá, meu irmão. Vai lá. Pode ir lá. Vai lá, depois me conta. Se for da vontade de Deus, ainda assim Ele vai te usar para fazer, tá? Que abra um parênteses. Mas dificilmente vai acontecer a sua vontade. Sabe? Porque você quer ir para lá, Ele quer que tu pregue para o teu vizinho. Aí não vai deixar acontecer lá, porque Ele quer que aconteça aqui do lado. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então, esse confronto de Deus, né? A todo momento acontece na palavra. Lucas capítulo 9, Jesus fala assim, querido, tu quer me seguir? O que é que ele fala? Você quer me seguir? Quero seguir. Meu irmão, então nega a ti mesmo, pega a tua cruz, meu irmão, e me segue. Nunca foi ofertado um caminho fácil para ninguém, meu irmão. Entendeu? As pessoas acham, nossa, vem que tudo vai ser ver na tua vida. Querido, você vai passar, meu irmão, pelo processo. Ponto. Vai. A diferença é que você não vai passar só. E você vai passar, e além de não passar só, meu irmão, você vai passar na certeza de que o melhor está sendo preparado para você. Aí eu dou certeza disso também. Certeza absoluta. Entendeu? Absoluta. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 diz assim, ó, como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Ele não falou só em algumas etapas da sua vida, ele falou em toda maneira de viver. Aquele que você serve, aquele que você acredita é santo. Quando você é chamado de pequeno Cristo, lá vai um santinho, lá vai um santo, homem santo. Lá vai a mulher santa ali. Essa é a santidade, meu. Sede santos, porque é santo aquele que vos chamou. Você entende? Ou seja, o confronto, ele é natural, ele faz parte da história da igreja. Jesus fazia, meu irmão. E ainda hoje é necessário confronto. Nós fazemos discipulado e a Carla e lá na mesa, geralmente, a gente gosta muito de mesa e tal. Vez ou outra a gente tem que puxar um 128 e dar-lhe. Entendeu? Assim como Jesus falou. Por quê? Porque o confronto é necessário para o crescimento. Aqueles que se rendem ao confronto, buscam em Deus, bateu com a palavra, não, meu irmão, tá certo, é que eu não quero, mas esse vai avançar, querido, vai crescer na envergadura espiritual, vai crescer no relacionamento com Deus, vai experimentar de bênção na sua casa, vai experimentar de bênção na sua vida, esse vai. Agora aquele que não, meu irmão, não, beleza, mas eu quero. Não, meu irmão, você não pode fazer isso. Não, mas eu quero. Beleza, meu irmão, Deus te abençoe, vai, segue sua vida. Não muda, querido. Não muda. Aquele que não escolhe ser transformado, aquele que não permite ser transformado, ele não cresce. Ele fica estagnado no mesmo lugar. E passam-se anos. Entendeu? Anos. E a pessoa não muda no mesmo lugar. Eu já me desesperei no passado, sabe? Vendo algumas situações. Falando, cara, meu pai, meu Deus, mas hoje não. Eu nunca vi Jesus falar assim, o jovem rico, né? Chegou com Jesus e falou assim, mestre, o que é que eu tenho que fazer para te seguir? Tá, vai lá, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e me segue. Aí o jovem rico diz assim que saiu triste. Aí a Bíblia diz assim, o jovem rico saiu triste para o lado, Jesus saiu triste para o outro. É assim que diz a Bíblia? Aí Jesus passou a mão na cabeça e lamentou, nossa, que horrível, o jovem rico lá tinha tudo e não fez. É assim que diz a Bíblia? Não é, meu irmão. Jesus fala a verdade, querido. Quer a verdade? Quer, beleza. Não quer, meu irmão, beleza. Não quer? Rapaz, ele quer. Irmão, vem cá, eu te falar então. A verdade de Cristo continua sendo assim. Ore pelas almas.
Entre em batalhas espirituais. Peça para cair todas as escamas dos olhos. Entendeu? Peça para que o Espírito Santo toque o coração dessas pessoas. Nós temos que orar, essa é a obrigação da igreja. Agora você, anos, aí você dá a instrução, a pessoa continua escolhendo não fazer. Deus abençoe, meu irmão. Aí você vai arriscar por sua vida. Sua vida. Sua vida. Eu já entrei na casa de alguém. Aí eu falo assim, porque eu sei que eu nunca entrei na casa de alguém. Meu irmão, e aí, meu irmão, beleza? Cara, eu te falei, meu irmão, tu tem que fazer, rapaz, como é que tu dá? Você já viram fazer isso? Já viram fazer isso? Não? Nunca viram? Sério? A Bíblia diz que os apóstolos fizeram? A Bíblia diz que Jesus fez? Não, nunca fez. E por que eu vou fazer? A não ser que Deus mande. Se o dia eu bater na tua porta de madrugada, entendeu? Aí é de Deus, meu irmão. Eu tô no lugar dele. Mas nunca fez. Uma vez eu tive a oportunidade de discipular um homem, uma família, na verdade, é a Carla. E meu saldo de discipulado inicial era um separado, 2 desviados. Eu não lembro, só conferir direto. O discipulador top, né? E eu falava, meu Deus, e falava com o meu supervisor e falava, Racoei, meu irmão, tu tá vendo aí, rapaz, o pessoal não quer, eu não sei fazer. Tem alguma coisa que tá errada, cara. Ele falou, meu irmão, só fala a palavra, só, não, você tem que falar, fala e tal. Só que acontece, um desses homens, um dia, era uma situação bem peculiar, como é muito, muito peculiar. E nós demos uma instrução numa mesa, e foi a primeira vez na minha vida que alguém olhou para mim e falou assim, meu irmão, nesse assunto eu quero que você não se meta, porque a consequência disso aí é na minha casa, então eu não quero que você se meta nesse assunto. Aí eu, né? O que você acha que eu fiz? Beleza, mano, tranquilo. Mas faço o registro que você não tá certo. Mas se você quer esse caminho, beleza. Aí a gente tentava ir levar o discipulado e ele, a mulher dele gostava muito e ele não gostava muito. E ele cancelava para tentar, quando ele estava chateado com a mulher, ele cancelava para chatear a mulher, entendeu? A forma dele de retaliar era cancelar. Aí quando foi uma vez, eu tô lá e ligação, né? A mulher me ligando. E aí, como é que tá? Tudo bem? Não, eu queria falar contigo e tal. Só que no fundo, no fundo eu ouvia ele. Alguém falou, não sei o que foi. Eu ouvi a voz dele no fundo. Aí eu puxei, meu irmão, a espada Tessado 128 e falei, olha só, beleza. Mas assim, então vamos fazer o seguinte, porque assim, eu tô com a agenda fechada pra tua casa aí. Então avisa pro fulano que quando ele quiser falar comigo, ele me liga. Entendeu? Porque isso daí é papel de homem mesmo. Você falar direto. Então quando ele quiser, eu tô à disposição, é só ele me ligar. Não colocar a mulher dele para estar resolvendo os problemas que são dele. Beleza? Mas eu tô aqui à disposição. Deus abençoe. Beleza. Desliguei. Falei, meu irmão, a boca era grande, né? Eu falei, rapaz, agora eu arrumei confusão para mim, né? A vida seguiu. O homem saiu até da igreja. Passou um tempo. Tava em casa lá. Um dia, de segunda-feira eu jogava uma bola. E eu, orando no trabalho, aí o Senhor falou comigo para levar uma mensagem para ele. Eu nunca tinha passado por isso. Sabe? Uma mensagem dura mesmo, dura. Eu falei, rapaz, a última vez que eu falei com ele de forma indireta foi eu dando uma chamada dessa. Né? Falando que quando fizesse papel de homem e tal, eu falei, rapaz, mas eu vou lá. Aí foi a primeira e única vez que eu fiz. Eu cheguei lá, na porta da casa, né? E aí, como é que tá? Tudo bem? Veio fulano aí e tal. E veio lá, eu falei, rapaz, olha só. Eu tenho uma coisa para falar para você. Ele veio, me deu um abraço. Então, caramba, saudade. Eu falei, também, cara. Mas olha só, eu tenho uma coisa para falar para você. E dei a mensagem, né? Plac. Olha, assim, cuidado, rapaz, assim, tá. Tô falando aqui, só para deixar registrado. Eu amo você. E realmente eu amo até hoje. Amo você, meu irmão. Agora daqui para frente o que você vai fazer é com você. Beleza. 2017. Nessa base, 2017. 2018, por aí. Quando foi agora, no final do ano passado, lá vem a notícia, meu irmão. O homem se entregou, querido. Mas se entregou assim, nossa, vivendo um extraordinário de Deus. Mas extraordinário. Extraordinário, assim, um pastor muito amigo, né, me ligou e falou, olha, fez uma vídeo. Olha aqui, tá aqui. Quando eu olhei, chegou, me emocionei. Eu falei, nossa, que benção. Rapaz, o homem tal, ele falou, rapaz, falou comigo e tal, te amo pra lá.
sabe? E depois me mandou, passou um tempo, depois quem quiser ver eu mostro a foto dele, tá? Eu acho que tá no meu WhatsApp ainda. Ele mandou, olha quem tá aqui de novo, olha o homem tá uma benção, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Nossa, e meu coração se alegrou muito, sabe? Muito, 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 muito. Muito, muito, muito. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que em algum momento Deus o confrontou. Aí sabe onde é que está a diferença? Aí eu quero abrir um parênteses que nem está aqui. A diferença daquela família está numa mulher mesmo. Mulher de oração, anos, 10 anos orando aí, chutar por baixo. Permaneceu firme, querido, firme. Permaneceu firme. Entendeu? E está vivendo bênção. Hoje está aí um homem nos caminhos do Senhor. Filha casada com um homem de Deus, filha uma mulher de Deus. Bênção, e meu coração se alegra muito por conta disso. Mas é o confronto, entendeu? Você não vai vir para os caminhos de Jesus sem confronto. Você não vai permanecer nos caminhos de Jesus sem confronto. Sabe, você vai orar, às vezes o Espírito Santo te confronta e você fica constrangido. É confronto, meu irmão. O Evangelho é confronto. Entendeu? Jesus te recebe como você vem, mas não vai te aceitar do jeito que você é. Diferença enorme. Recepção tá assim. Recepção é assim. Mas o caminho é assim. Entendeu? Leve isso no coração também. Um outro ponto é o comportamento dos discípulos. O verso 27 diz assim que eles ficaram surpresos quando viram Jesus falando com aquela mulher. É uma razão muito óbvia, né? Os judeus não falavam com mulheres que não fosse a dele, e se fosse rabino não falava nem com a dele em público. Entendeu? Se ele fosse um rabino, ele não falava nem com a mulher dele em público. Falava em casa, mas não falava. Andava aqui, a mulher lá atrás e ia embora. Assim que é. Entendeu? O judeu é assim. Entendeu? Então quando os discípulos viram Jesus conversando com aquela mulher, se escandalizaram. Entendeu? Alguém pode ter me visto descendo ali, né? Quando eu fui lá falar com a senhora, alguém pode ter me visto descendo. Aí a pessoa olha e fala, bonito, né? Mas na igreja lá vai estar pregando. E viram lá, né? Onde todo mundo vai. Todo mundo não, uma boa parte vai. Entendeu? É muito provável que pessoas, quem receber esse chamado aí, desse evangelismo lá nessa região, talvez você seja julgado por isso. Rapaz, eu vi fulano, entendeu? Só que o que vai fazer toda a diferença é a certeza do porquê que você está lá. Entendeu? Aqueles discípulos, eles tinham toda uma tradição que naquele momento Jesus pegou e rasgou assim e jogou fora. Entendeu? Eles tiveram a oportunidade de testemunhar de uma forma real a primeira missionária, falando de Jesus, de uma forma com que talvez eles não tivessem feito, né? Talvez não, eu creio que não fizeram, não vejo nesse momento um testemunho, nem um registro na Bíblia. Não, e sei lá, e Pedro foi até tal cidade, todos, vai ter depois, vai ter mais tarde, né? Foram muito usados por Deus. Mas aquela mulher, ela deu aula de evangelismo para eles, né? Ela deu uma aula de anunciação do Messias para eles. A eles que viviam, que acompanhavam, que viram o milagre. Irmãos, qual foi o milagre que aquela mulher viu? Qual foi o milagre que aquela mulher viu? E por que será que Jesus chegou ali? Por que ele não fez, meu irmão? Quer saber? A mulher está lá, ela está puxando água, Jesus, copo na mão mesmo, de água. A mulher, nossa, né? Rapaz, tu és um profeta. Seria diferente? Seria. Mas foi num confronto. Foi falando para ela como estava a vida dela. Foi anunciando para ela que ele era o Messias. E ela se encheu de coragem e foi anunciar para os outros. Então, quando a gente fala sobre o comportamento, nós temos que ter muito zelo também com o comportamento que nós vamos ter naquele lugar. Entendeu? Muito zelo. Não falar de qualquer jeito. Orar antes. Pedir uma direção de Deus para aquilo que você vai derramar sobre a vida de outras pessoas. Você tem que ter zelo, você tem que buscar. Porque o comportamento que você tem faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vai lá, meu irmão, vai apertar na mão. Apertou na mão da mulher. Ei, como é que tá, meu irmão? Também pegar o álcool. Já foi, querido. Já foi. Parece piada, mas existe, querido. Existe.
é um pecado muito evidente, né? É muito ruim. Mas eu falo de todo o coração. Não sou melhor do que ela. Eu falo isso com todo o coração. Elas necessitam da verdade, cara. Entendeu? Elas necessitam receber essa verdade. Só isso vai salvá-las. Só essa oportunidade pode tirá-las daquele ambiente. Só isso. Só isso. Eu fui homem que já usei, meu irmão, de prostituição. Lá na minha vida. Vocês não têm noção hoje quando eu vejo o quanto que uma espada invade meu coração, cara, em relação a isso. Então assim, eu não sou melhor do que ela. Que Jesus toque seu coração e que você entre num entendimento profundo de que nem você é. Você é tão necessitado quanto. Entendeu? Em nome de Jesus. E para finalizar, para ti, Senhor, essa palavra ela tem um testemunho de verdade. Nota que quando ela pede aquela água, ela quer resolver o problema dela, entendeu? Ela não quer mais ter sede, ela não quer ir até aquele ambiente. Ela não quer mais passar por aquele constrangimento. Das pessoas, de repente, ela passar na rua e alguém olhar para ela e falar: cara, essa mulher meio-dia, cara. Olha o cântaro aí na cabeça, no ombro, apoiava do lado também, né? Aí, por que essa abençoada não vai quando as mulheres vão no final da tarde? Não, rapaz, é porque... Entendeu? Essa história ela deve ter ouvido falar inúmeras vezes. Essa história, quando ela passava nas ruas, que ela via as pessoas olhando para ela e conversando, ela sabia que estava falando dela. Mas sabe o que é extraordinário? É que no verso 29 fala, quando ela vai para as pessoas anunciar que ele é o Messias, sabe a palavra que ela dá? Está lá no verso 29. Ela fala: vem cá que eu vou te mostrar o homem que falou tudo quanto eu tenho feito. É isso que ela diz. Ou seja, a vergonha, meu irmão, já tinha ido embora, querido. Ela encontrou o Salvador. Entendeu? Então a vergonha hoje leva essa no coração também. Pouco importa, meu irmão, o que você fez no passado. Entendeu? Pouco importa o que você fez no passado. Jogue nas mãos do Senhor. Essa mulher, ela abriu mão de toda a vergonha, ela se despiu de toda, ela começou a anunciar para todos. Aqueles que não falavam com ela, ela falou. Aqueles que eram homens, ela foi e falou. Mulher, ela foi e falou, começou a falar para todo mundo da verdade do Cristo. E é lindo porque ela entendeu que Jesus era mais importante, entendeu? Aquela verdade era mais importante anunciar do que todas as vergonhas e limitações dela. Aí o verso 41 diz assim: e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Jesus, que já era a mensagem de Jesus pregando. Então disseram à mulher: agora nós cremos não somente por causa do que você disse. Ou seja, querida, imagina ela voltando lá. Detalhe, ela aparentemente voltou sem o cântaro, largou tudo lá, entendeu? A água ficou para trás. Ela voltou: ei, vem cá, olha, deixa eu anunciar mesmo, tem um cara lá, me falou isso, é sério, e, cara, eu acho que ele é o Cristo. Porque ela fala isso para anunciar: eu acho que ele é o Cristo. Aquele que nós estávamos esperando, meu irmão, ele está lá no poço. Estou falando, rapaz, meu irmão, ele falou que eu tive isso, que eu tive com o marido. Aí as pessoas, caramba, não, para a mulher que era vergonhosa, que de repente não fala com ninguém, agora está anunciando isso aí, bora lá dar uma olhada nesse negócio, meu irmão. Foram lá, ouviram a mensagem, convidaram Jesus para ficar com ele. Jesus ficou mais 2 dias. E aí vem o final do verso 42, diz assim, ó: então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Entendeu? Você deve ser o homem ou a mulher que Deus vai levantar para trazer essa mensagem para aquelas pessoas que não conhecem. Entendeu? Se nós formos para aquele lugar, você vai de uma forma ousada pelo Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo. Que você seja ousado naquele lugar e que você leve a verdade. Que você não derrame nada de você, mas tudo de Deus. Tudo de Deus que pode ser derramado pela sua vida, que você derrame naquele lugar, em nome de Jesus. E fica uma lição para todos nós. Uma lição enorme para todos nós. A necessidade de testemunhar a verdade. Eu vinha no Uber hoje, vinha falando com um homem, e ele falou que ele era ex-usuário de crack. Entendeu?
Ele e os irmãos eram viciados em crack, em breves. Ele veio embora, ficou aqui, começou tal. Aí teve um encontro com Jesus, meu irmão, largou o crack. Aí eu falei, e aí, cara? Ele falou, pô, eu caí. Eu falei, caramba, sério, cara? E aí? Eu doido pra saber como ele tava hoje, né? Senão já ia, não, meu irmão, vou morar aqui, tá? Aí aí caí, tá? Depois voltei pra igreja de novo. Falei, sério? Voltei, meu irmão, e fiquei. Aí eu falei, cara, e aí, como é que... Não, eu caí de novo. Falei, caramba, cara, sério? Poxa, rapaz. Mas e como é que foi a luta? Aí, alguém te ajudou? Não, começaram a me ajudar. E aí, daí eu voltei pra igreja de novo. Aí, e tô até hoje pela graça de Deus. Eu falei, aleluia, meu irmão, que bênção, querido. Louvado seja Deus. Permaneça firme, Deus te abençoe, meu irmão. Eu falei, só que agora eu tô querendo trazer um irmão meu. Tá viciado em crack também. Eu trouxe um, aí botei, empreguei em tal lugar. Na primeira semana ele pegou o celular do dono, aí demitiram ele. Eu falei, rapaz, que triste. Pois é, tem um outro que falou que quer vir. Só que dessa vez, sabe o que eu falei pra ele? Olha como são as coisas. O primeiro irmão que veio, ele não consultou ninguém. Não, mano, vem. Meu irmão veio, ele tentou, não largou a droga, caiu na droga, foi embora de novo lá pra Breves. Só que o outro, que ele falou, o caçula, tá querendo vir agora, que tá no crack também. E esse que tá querendo vir, ele falou, não, peraí, eu fiz uma chamada com ele, botei no Viva Voz, falou, eu e minha mulher. Eu botei as minhas regras, ela botou as regras dela. É uma casa de Deus, aqui é uma casa de respeito, nós temos 2 filhos pequenos, e tal, e tal. Aí quando terminou a conversa, eu falei, mano, se tu quiser, tô aqui para te ajudar, manda o teu currículo. Ele falou, meu irmão, tem 10 dias, ele não me mandou o currículo. Tomou a decisão dele. Mas sabe o que acontece? Aquela casa tem doutrina, mesmo. Entendeu? Ele está fazendo diferente do que ele fez com o primeiro irmão. E eu acredito, meu irmão, que esse irmão, uma hora ele vai pedir ajuda, ele vai vir, vai se encontrar com Jesus e vai experimentar também transformação de vida, em nome de Jesus. Nem sei quem é, mas que Deus abençoe lá a vida dele. Você entende isso? Então que você saia daqui cheio do testemunho da verdade, para que você possa derramar sobre aqueles que não conhecem. Amém? Fica de pé, vamos orar, irmãos. Vamos orar, igreja.